abusar sexualmente, uma de 10 e uma de 11 anos. Eu estou ao vivo agora com o Washington. O Washington nesse momento aqui agora comigo. Vamos, Washington, ao vivo. Bota nele. Cidade em ação. Olha, Samuca, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Desde ontem que a nossa produção está acompanhando este caso, desde a prisão do marítimo, um homem de 68 anos de idade, até o desfecho final. Até então nós tínhamos essa informação, mas para falar sobre o assunto com riqueza de detalhe e da autuação deste homem, a autoridade policial, a doutora Ivanise Olímpio, é a responsável por este inquérito. Várias pessoas foram ouvidas. O que chama a atenção neste caso foi a riqueza de detalhes da prisão dele. Ou seja, os agentes dessa especializada esperaram que a criança se afastasse dele um pouco. Ao sair de uma farmácia aqui mesmo no município de Cabedelo, foi dada a ele voz de prisão. No trajeto até a delegacia, Samuca, o homem de 68 anos de idade confessou com riquezas de detalhe. Aqui na delegada ele negou. Mas o depoimento dele, segundo o que nós apuramos, frio, calculista, é um homem que já tem uma certa experiência, é formado em letras e tudo que ele fala pensado. Foi por isso que ontem, ao ser ouvido, foi autuado em flagrante, porque os riquezas de detalhe com que as netas relatavam é impressionante. Ao vivo, vamos conversar com a doutora Ivanise. Mais um caso aqui no município de Cabedelo que chama a atenção. Doutora, pela experiência como ex-superintendente, delegada de diversas especialidades, a senhora já viu um depoimento tão frio deste homem com relação ao fato? Muito boa tarde. Boa tarde, Samuca. Realmente foi uma coisa surpreendente, fato surpreendente, até porque se presume que os avós sejam o alicerce dos netos, né? Ele agia de forma sutil, aliciava as menores, inclusive com promessas de celular, depois que elas foram, desde os 6 anos de idade. Depois que elas foram crescendo, ele dizia, elas ficavam revoltadas com a situação e ele dizia sempre, você não vai falar, ninguém vai querer ouvir porque vocês não têm voz, por elas serem de menor. Além de que vocês vão parar no abrigo, o que assustava as menores e ficavam caladas. Só que ontem mesmo, a criança chegou ao colégio chorando, com crise de choro. Crise de choro essa que chamou a atenção dos professores. Quando indagaram, aí ela falou o assunto. Ouvimos em primeiro lugar os professores, em seguida os policiais acompanharam junto com o conselho tutelar, que havia me comunicado. No instante em que elas tiraram as crianças e adolescentes, nós efetuamos a prisão do acusado. Agora, doutora, a senhora, ao ouvi-lo no depoimento, ele chegou a relatar fatos que teria praticado com a criança, achando como se aquilo tivesse sido de forma normal e corriqueira. E ele tinha mais um detalhe, ele bancava financeiramente as crianças, isso facilitava ainda mais a ação nefasta dele? Como ele sendo provedor da casa, sim, né? Ele bancava as crianças. E a forma como ele falou no interrogatório me deixou assim perplexa por conta da frieza. Ele acha normal, tudo normal, a criança sentar no colo do avô, que mundo estamos? Só que as intenções dele não era só a criança sentar no colo de um avô. Era bem mais além. Neste caso, ele foi autuado. Quais os artigos? Porque a caneta da senhora, no caso como esse, prevalece a lei e a interpretação desta autoridade. Em sendo crianças, estupro de vulnerável. Em sendo crianças. E também pela lei Maria da Penha, porque as 3 moravam debaixo do mesmo teto com ele. As 3 confirmaram? As 3 confirmaram. Só que a afilhada de 6 anos, ele abusou no início quando ela era criança, depois cessou. Até porque ele tem medo dos familiares da menina, da afilhada. Mas as netas, ele vivia, como ele sendo avô delas, elas viviam no abuso constante sexual. Neste caso, ele abusou da afilhada e das 2 netas? Positivo, das 3. Doutora, muito obrigado pela participação e transmita aos seus agentes desses especializados, funcionários aqui desta delegacia, o trabalho importante e do Conselho Tutelar, né?
Graças a Deus, o trabalho foi feito, a missão foi cumprida. Agradeço a atenção de vocês e peço perdão por não ter divulgado nada ontem, claro, em razão do sigilo que era necessário e fundamental para a elucidação dos fatos. Você está aqui para contribuir. Ok, muito obrigado. Então está aí, Samuca, desde ontem que nós tínhamos essa informação aqui no Sistema Arapuã de Comunicação, mas por uma questão de ética, que isso tem sido uma marca registrada do Sistema Arapuã de Comunicação, nós seguramos este informe, que daí passou a ser uma informação verídica e inconteste. Ele está preso, está na central de polícia e deve passar agora à tarde por uma audiência de custódia. O homem tem 68 anos de idade, é aposentado, marítimo e vivia sob as crianças de sua responsabilidade e terminou acontecendo esse fato. Eu fico assistindo e toda vez pensando, né? Repare essa, é difícil demais para a gente que é apresentador fazer alguns comentários aqui. Porque muitas vezes as pessoas querem que a gente faça um comentário que agrada a elas, né? E quando a gente vai fazer um comentário consciente do que a gente está dizendo, é difícil demais. Aí o cidadão, olha só, vou chamar de cidadão, tá bom? Preso, o avô, que era para proteger suas netas e afilhada, está sendo acusado de abusar sexualmente. Em quem você vai confiar dentro de casa? Alguém espera que eu faça um comentário mais contundente. Mas aí eu me lembro, toda vez, ó, o cara estuprou uma menina de 13 anos. Depois que ele estuprou, ele matou a menina. E eu disse assim no comentário, um cara desse era para pegar o bigolim dele, eu disse, né? Bota numa tauba de carne e tá, para prender. Eu revoltado, né? Eu falei revoltado. Quem que não fica revoltado? Uma menina de 13 anos estuprada e morta? Sabe o que aconteceu? Entraram com processo contra mim, pedindo sabe quanto? 500 mil reais de indenização, porque eu denigrei mais do cara. 500 mil reais. Vocês estão pensando que é brincadeira que eu estou falando aqui? Eu estava na outra emissora. Entraram com ação contra mim, pedindo 500 mil reais de indenização, porque eu ataquei o cara, que estuprou a menina e matou. Aí eu passei a ser o bandido, o bandido passou a ser eu. Que fui processado para pagar de indenização 500 mil reais, R$500 mil. Ainda bem que o Ministério Público entendeu que eu não disse nada demais também não. Pior foi ele que matou a menina. Ainda bem que meus advogados recorreram e provaram que eu fiz um comentário no momento de revolta, mas não é nem para eu fazer. Você acredita nisso, minha gente? Não é para eu fazer, eu não posso dizer isso. E a menina que morreu? E a família da menina de 13 anos? E eu, o cara... Então, no caso desse, quando eu vejo, eu digo, puxa vida, eu comento forte ou eu espero mais alguns dias? Porque assistir televisão é bacana, você está na poltrona, na cama assistindo. Agora a gente que está aqui, a responsabilidade do caramba, o que a gente fala, né? Eu comentei agora o negócio das comunidades. Foi uma repercussão da minha rede social, uns metendo pau, dizendo que eu estou defendendo o traficante, outros dizendo, aí ele vai para dentro das favelas e ele vive indo nas comunidades. E qual o problema de eu ir numa comunidade? Quer dizer, eu não posso ir numa comunidade? As pessoas das comunidades, eu não posso ir, por quê? Porque são humildes, são pobres? Eu vou em todo canto, mas já tem gente metendo pau. E ele vai para as comunidades, ele vive nas comunidades, ele vive... Por quê? E porque as comunidades não moram a gente também de bem, não? Gente, é brincadeira. E depois ficam dizendo, nós somos da democracia, país democrático. Como é que é democrático se eu faço um comentário e eu não posso? Sou condenado pelo comentário que eu faço. Que comentário eu fiz degradante? Eu ir numa comunidade, eu estou dizendo que todas as comunidades tem gente boa também. Ou não tem? Oxe, é fogo, rapaz. Isso é porque é brincadeira, minha gente? Só quem sabe é a gente aqui que passa. João Pessoa e toda a Paraíba, estou em fé.